104 FM. E aí, meus amigos e aí, minhas amigas, uma excelente tarde para vocês que curtem a 104 FM. Minha gente, trazendo aqui participações mais do que especiais, as nossas participações quinzenais. Os convidados, doutora Enilce Guedes e o doutor Nixon Lucena. Hoje nós vamos falar sobre direitos previdenciários da mulher com câncer de mama. Referente aí ao mês de outubro, né, que é um mês totalmente dedicado à conscientização sobre a detecção precoce de câncer de mama. Além disso, também precisamos alertar esse público, essas pessoas, sobre os seus direitos previdenciários. E é por isso que eu já quero desejar boa tarde à doutora Enilce. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Boa tarde, Adilânio. É um prazer estar aqui mais uma vez. Mais uma oportunidade de trazermos esclarecimentos à nossa população sobre benefícios previdenciários e hoje, especialmente, estamos falando diretamente às mulheres, né? As mulheres que nesse Outubro Rosa a gente trabalha sempre a questão da detecção precoce do câncer de mama e mais do que isso, essas pessoas precisam saber, né, dos seus direitos para que elas passem por esse momento, por essa batalha asseguradas, né, de uma forma mais tranquila e mais digna. Então, meu muito boa tarde a todos os ouvintes da FM, do programa Pode Misturar. E vamos em frente. Vamos lá. Doutor Nixon, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Mais uma vez um grande prazer estar aqui com você, participando desse seu programa. Saudar também todos os seus ouvintes da FM 104.5. E como a doutora Inês falou, é sempre um grande prazer estarmos aqui hoje falando sobre câncer de mama, né? E vamos tentar passar as maiores informações possíveis dos benefícios em relação a quem sofre dessa doença. Pronto, muito bem. Então vamos à nossa primeira pergunta, à nossa primeira indagação, objetivamente, né? Quais os direitos das mulheres com câncer de mama? Essas mulheres podem ter direito aos benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e até mesmo o BPC-LOAS, né? Além desses direitos previdenciários, né, que eu acabei de falar, também elas têm direito a tratamento pelo SUS, né, têm direito ao saque antecipado do FGTS, do PIS/PASEP, se for o caso, têm direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria, têm direito também à quitação de casa própria, no caso das pessoas que têm financiamento em seu nome, né, tem direito também à isenção de impostos na aquisição de carros. Então, são direitos que essas pessoas têm e que poucas pessoas conhecem. E são direitos cumulativos? Ela tem direito a todos ou existe algum direito que automaticamente... Tem direito a todos, desde que comprove, né, a doença, desde que comprove a incapacidade, né? Então, essas pessoas vão ter direito à medida que conseguirem comprovar a doença. Percebo que são muitos direitos, muitos benefícios, né? Mas eu acredito que para cada um deles existe também uma forma de solicitar. Como é que a gente faz essas solicitações? No caso dos benefícios previdenciários, né, hoje a Previdência tem disponível o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o BPC-LOAS. Cada um desses possui requisitos diferentes, porque não basta ter somente o diagnóstico de câncer de mama, é preciso, além disso, comprovar, né, a incapacidade de forma temporária e, se for o caso de aposentadoria por invalidez, é preciso comprovar essa incapacidade de forma permanente, né, a ponto dessa doença tornar a pessoa incapaz definitivamente, de forma irreversível, para poder conseguir a aposentadoria por invalidez. E existe também o requisito da qualidade de segurado. Para o INSS, tanto para o auxílio-doença como para a aposentadoria por invalidez, é necessário que você comprove que está contribuindo ali para o INSS, no caso de segurado urbano, e no caso de segurado rural, agricultor ou pescador, é necessário que você comprove que está trabalhando na agricultura, né, antes do diagnóstico da doença. Então, o que poucas pessoas sabem é que o câncer de mama e outros cânceres também, elas isentam a pessoa de carência. Ou seja, basta que você esteja contribuindo ali naquele mês em que você descobriu a doença, né? Descobriu o diagnóstico de câncer.
E além do benefício, dos benefícios previdenciários, a gente tem também aquele benefício assistencial, que é o BPC Loas, né, já conhecido como BPC, que é para aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS, mas que estão ali nessa condição, né, de câncer de mama, que está incapacitando a pessoa e que pode lhe causar um impedimento de longo prazo. Então, nesse caso, a pessoa pode pedir o BPC Loas. Perfeitamente. E aquelas pessoas, aquelas mulheres que não estavam trabalhando e foram pegas de surpresa com o diagnóstico, como é que fica essa situação delas? Aí, Dilane, é o seguinte, vai depender de cada situação, né? Não está trabalhando agora, nunca trabalhou, a saída seria o BPC, né? Se adequando e cobrindo as exigências. E no caso de segurado, seja especial ou urbano, existe, né, a possibilidade de requerer o benefício mesmo sem estar trabalhando, desde que você esteja no período de graça. Que a gente chama o período de graça é o quê? Aquela pessoa que está pelo menos há 12 meses da última contribuição. A partir da última contribuição, melhor dizendo, você tem 12 meses resguardado como segurado especial, certo? Isso podendo se estender até 24 meses, se você receber o seguro-desemprego, e até 36 meses, caso você tenha, salvo engano, quantas contribuições? 10 anos de 10 anos de contribuição. Então, você tem 10 anos de contribuição, então você pode estender esse período de graça até por 3 anos. Né? Então, você, dependendo de cada caso, você pode não estar trabalhando naquele momento, mas ter a qualidade de segurado preservada. Né? E mesmo assim, requerer o benefício. Então, existem várias alternativas, né? Nesse caso que o Dr. Nixon acabou de falar, é o que a gente chama de período de graça. Né? Você está assegurado ao INSS, embora já tenha deixado de contribuir. Mas, como ele mesmo falou, cada caso precisa ser avaliado, né, para que a gente possa aí conseguir essa prorrogação de qualidade de segurado. A gente sabe que hoje em dia, a partir do momento da detecção, a questão do tratamento já inicia praticamente imediatamente. Mas assim, como é que faz essa relação? Para a pessoa receber o benefício, ela já tem que estar no tratamento ou a partir do diagnóstico? Como é que é feito? Na verdade é o seguinte, para você conseguir pedir o benefício no INSS, você tem que ter algum documento que comprove que você está com câncer, né? No caso, quais são os documentos que comprovam? Primeiro é o diagnóstico, né? A pessoa vai para o médico detecta que há ali algum tumor, alguma coisa que está indicando câncer, e aí precisa ser feita uma biópsia, né, daquele tumor no seio, e aí começa aí o tratamento, porque quando você faz a biópsia, que já detecta que ali existe um tumor maligno, já é detectado o câncer de mama. A partir desse momento que você tem esse diagnóstico que o médico lhe dá, né, o diagnóstico de câncer e a biópsia, ela já pode ali usar aquele documento médico para pedir o benefício, desde que ela tenha qualidade de segurado para o auxílio doença e aposentadoria por invalidez. A qualidade de segurado é o quê? Ela está contribuindo para o INSS há pelo menos um mês, né, antes do diagnóstico da doença. Né, no caso de BPC Loas, ela só precisa ter o diagnóstico da doença que a impeça de trabalhar, né, ou de conviver em igualdade com as outras pessoas, com impedimento de longo prazo, que para o INSS é de 2 anos, e está também ali inscrita no cadastro único e na condição de baixa renda. Quanto tempo dura esse período de receber o benefício? Aí vai ser avaliado conforme a perícia médica. Então, a depender da perícia médica do INSS, no caso do auxílio doença, vai depender de quantos meses o médico deu para ela se recuperar, né? No caso de se for um câncer que não tenha muitas, como é que se diz? Não seja tão agressivo, não tão agressivo, não deixe sequelas definitivas, né? Então, ali o médico está dando a ela a possibilidade de cura, graças a Deus. Então, ali seria um caso de benefício temporário, né? Então, aí vai depender, pode ser 4 meses, 5 meses, 6 meses, enquanto durar o tratamento, né? No caso da aposentadoria por invalidez, se tiver uma sequela definitiva e irreversível, né, o médico vai dar por longo prazo, mais de 2 anos, possivelmente a aposentadoria por invalidez fica ali até que ela se recupere. Se ela um dia se recuperar,
ela pode voltar a trabalhar e é cessado a aposentadoria por invalidez. Então, ele dura até ela se recuperar. Porque nessas perícias que o médico ele dá o benefício por incapacidade temporária, ele dá ali uma quantidade, um período mensal que muitas vezes não é que vai se recuperar. Às vezes ele coloca observação. Uma projeção. Voltar com 6 meses para ver se continua ou não, se já está bem ou não. Mas não é um benefício definitivo, né, teoricamente. Às vezes na segunda perícia, o médico pode até diagnosticar que é um benefício. É uma incapacidade definitiva, né? Porque muita gente acha que às vezes porque foi a primeira vez no médico, ele concedeu 3 meses, 4 meses, que vai ser obrigado a voltar a trabalhar. Não, você vai ter a oportunidade de fazer uma nova perícia para ser novamente reavaliado, no caso, vai ser avaliado novamente e dependendo do resultado da perícia, você pode receber novamente por um período temporário ou de forma definitiva, né? Sim, também tem aquele período de reabilitação, né? De praxe. Ela pode passar também para uma reabilitação profissional e também a cada benefício, auxílio-doença, você tem a oportunidade de fazer um pedido de prorrogação, que é onde vai ser realizada uma nova perícia para saber se a incapacidade continua ou não. Então, realmente necessita fazer uma perícia médica, né? Como é o procedimento, quais os documentos apresentarem? Primeira coisa que o segurado precisa saber, né, que a forma de ingresso desse benefício no INSS, desses benefícios no INSS, ela é diferente. Para o segurado, ela vai ingressar através da empresa, né, para o segurado empregado, ele vai ingressar através da empresa, a empresa quem vai entrar com esse pedido dele, até 15 dias a empresa quem paga. A partir do 7º, 6º dia de incapacidade, a própria empresa encaminha, né, o pedido de auxílio-doença para o INSS. Os demais segurados, né, tanto os contribuintes individuais, autônomos, empregados domésticos, os segurados especiais, que são os rurais e pescadores, eles mesmos quem fazem esse pedido, né, eles podem fazer sozinhos, diretamente pelo meu INSS ou 135, ou com o auxílio de um advogado, né? E aí, nesse pedido, já vai ser marcada a perícia médica para eles. Os documentos que eles precisam juntar, né, são os documentos pessoais e os documentos médicos, e está na perícia médica portando todos os documentos médicos para comprovar a incapacidade para a doença. Doutor, em relação a esse encaminhamento para as pessoas que têm emprego formal registrado, é obrigação da empresa fazer esse encaminhamento? A pessoa tem que monitorar também? O certo é a empresa fazer, né? Porque ela vai preencher uma declaração de afastamento do empregado e aí ela mesma já pode encaminhar. Se a empresa não o fizer, né, fica a cargo do empregado fazer, mas normalmente quem faz é a própria empresa. Entre todas as nossas conversas, a gente sempre fala nessa questão da perícia e sobre a documentação. Então, vamos lá fazer o nosso checklist como a gente sempre faz. Dr. Nixon, especificamente para esse direito previdenciário, para esse público específico, o senhor poderia aí dar o checklist dos documentos necessários? Você fala só em relação à perícia médica, não é isso? Pronto, em relação à perícia médica, como a doutora Nilson falou, você tem que levar documentos que comprovem a sua incapacidade, né? Que você é portador dessa patologia, do câncer, e que comprove a sua incapacidade. E os documentos pessoais, né? RG, CPF, importante dizer mais uma vez que o RG ele não pode ter mais de 10 anos da sua emissão, né? Tem muita gente que tem o RG há 20 anos, 25 anos, né? Preto e branco, né? Exatamente. Na época de jovem ainda, né? Então, assim, é importante que as pessoas atualizem seu documento. Quem tiver seu RG há mais de 10 anos, que possa atualizar para não ter nenhum problema. Porque muita gente não consegue benefício por isso, porque sequer é realizada a perícia médica. Né? Então, RG, CPF, exames e laudos médicos que comprovem a doença, né? Também é importante que a pessoa chegue no horário, chegue antes do horário. Muitas vezes tem pessoas que chegam atrasadas, e o INSS, dependendo do médico, é muito rígido, não faz a perícia. Já teve pessoas que eu conheço que voltaram porque chegaram meia hora depois, 1 hora depois. Né? Então, levando toda essa documentação médica, e no caso que é para comprovar que é segurado, quem é urbano, pelas contribuições por si só já comprova, né? E no caso de segurado especial, que é o agricultor ou pescador artesanal, você vai juntar a documentação que comprove que você é segurado, né? Mas em relação à perícia médica em si, basicamente são os exames, laudos médicos, né? E os documentos pessoais.
Então a pessoa não pode relaxar, né? Tem que ficar atento, realmente. É importante também, Adilânio, a gente falar aqui sobre um assunto que sempre as pessoas nos perguntam em relação ao resultado da perícia médica. Quando a gente dá entrada no auxílio-doença ou em qualquer outro benefício por incapacidade, diga-se de passagem, hoje o nome, né, não é mais auxílio-doença, é auxílio por incapacidade temporária ou auxílio por incapacidade permanente. A gente fala auxílio-doença e aposentadoria por invalidez porque é o mais popular e todo mundo sabe o que é. Né? Então, quando as pessoas vão fazer essa perícia, normalmente o perito diz, olhe 9 horas que sua perícia já tem o resultado. Né? O que acontece? Só que os servidores, eles não dizem. Se for para negar, 9 horas está lá, está negado o seu benefício. Se for para conceder, se a perícia foi favorável, não vai estar disponível ali. Por quê? Porque a gente precisa abrir o chamado acerto pós-perícia, para juntar justamente os documentos que comprovam a sua qualidade de segurado. No caso, se for urbano, precisa de tiver alguma inconsistência no CNIS ou de alguma comprovação de alguma contribuição que você fez, mas que não está validada pelo INSS, a gente precisa comprovar. E no caso de rural, vai ser a oportunidade ali que a gente tem de juntar os documentos rurais, que é a autodeclaração acompanhada dos elementos ratificadores, né? Então, são os elementos ratificadores que a gente chama, é a DAP, é o seguro-safra, são as certidões de nascimento, o casamento que consta a profissão como agricultor. Então, a gente abre esse acerto pós-perícia para fazer isso, para comprovar o restante do benefício, o restante dos requisitos. Muitas pessoas não sabem, não compreendem, né, e acham que em 9 horas já tem o resultado ali do seu benefício e não tem. E muitas pessoas têm os seus benefícios negados porque os servidores não falam que é necessário abrir esse acerto pós-perícia, a pessoa deixa de juntar o documento, está lá a exigência para juntar, mas a pessoa não tem acesso ao meu INSS, não sabe ver, não sabe olhar e acaba perdendo a oportunidade de receber o benefício. Então, é muito importante dizer que quando a gente dá entrada no benefício, você não junta logo os documentos que comprovam a qualidade de segurado. Você simplesmente marca a perícia e leva os documentos da incapacidade, documentos médicos no dia. Esses outros documentos são juntados nessa segunda oportunidade, que é o acerto pós-perícia. Então, as pessoas têm que prestar atenção nisso. Normalmente, quando eles abrem o acerto pós-perícia, quando o segurado não abre, o próprio INSS abre, tem um prazo de 30 dias para juntar a documentação. Passou esse prazo, perdeu. Passou esse prazo, é negado por falta de juntar da documentação necessária. Eu vou te dizer, viu? São muitos detalhes que, se não tiver uma ajuda de um advogado, a pessoa se enrola todinho mesmo. É por isso que a gente sempre insiste, procure um advogado, um profissional, né? De fato, é muito necessário. Como eu sempre falo aqui, o digital veio para nos ajudar, sim, mas também quem não acompanha, quem não tem condições, quem não possui habilidade para tanto, acaba também se perdendo. Às vezes até os próprios termos utilizados confundem, né, as pessoas, sim, que são mais leigas, né? Às vezes você tem até o conhecimento de abrir o meu INSS e ver lá, aí tem gente que vê lá acerto pós-perícia, comprovar e não sabe o que se trata, né? O que é? Às vezes deixa lá, deixa solto, passaram-se 30 dias, benefício indeferido, porque não foi comprovado a qualidade de segurado, entendeu? Porque também não é todo mundo que vai pegar o nome e jogar no Google para saber o que é. E muita gente não sabe nem o que é qualidade de segurado. Pois então. Então, né, as pessoas não sabem o que é qualidade de segurado, doutora. Qualidade de segurado é você comprovar que você é agricultor, é você comprovar que você realmente contribuiu para o INSS, que suas contribuições estavam corretas. Isso é comprovar a qualidade de segurado. E algumas vezes, no caso de urbano, existem pendências nas contribuições. Por mais que a pessoa tenha contribuído, ou as empresas tenham contribuído, às vezes existem algumas pendências, e se você não regularizar essas pendências, você também não vai conseguir o benefício por falta de qualidade de segurado, porque às vezes a pessoa acha, eu tenho 10 anos de contribuição, tenho 5, tenho não sei, de contribuição, mas às vezes existem pendências nessas contribuições, né? E mesmo você constando nas suas contribuições, se houver pendências, se você não comprova a sua qualidade de segurado, e consequentemente não irá receber o benefício. Então tem que comprovar das duas formas, né? Mesmo sendo urbano, você tem que ver se está tudo direitinho no seu CNIS, e se for segurado especial, comprovar com documentação.
Então, pegando esse gancho que o senhor está falando aí em relação às pendências, né? Então, por algum motivo, o meu benefício ele não foi aprovado. Na verdade, ele foi negado. E aí, o que fazer? Tem chance ainda a pessoa? Tem, sempre tem, né? Sempre a esperança. Tem né? a esperança. E tudo vai depender do motivo pelo qual o benefício foi indeferido. Porque não comprovou a incapacidade. Então, se não comprovou a incapacidade no INSS, então a saída literalmente é a justiça. Né? Porque o INSS ele não vai rever essa perícia. Né? Se foi indeferido por questão de documentos, aí não, aí é diferente, porque você vai ter acesso ao laudo, né? Ao laudo do INSS, estando comprovada a incapacidade. O benefício foi indeferido por questões de documentos, de acerto de vínculo, alguma coisa nesse sentido, aí vale a pena você tentar continuar no INSS e regularizar isso e conseguir o benefício, né? E caso contrário, se for por não comprovar a incapacidade, então a saída que tem é ajuizar, né, o pedido, entrar com a ação na justiça para requerer o benefício. De acordo com a experiência de vocês, assim, vocês acham que é mais fácil conseguir um benefício ainda pela via do INSS ou pela justiça? Ou depende também? Depende. Aí vai depender do benefício. Do benefício e do motivo do indeferimento. E do beneficiário. Né? Porque, eu já vou dando a resposta, depende. Muita gente não quer esperar, né? Hoje a nossa justiça, infelizmente, demanda muito tempo para julgar um processo. Já foi muito rápida, né? Mas hoje não é assim. A nossa jurisdição aqui de Jaguaribe e cidades vizinhas é Limoeiro do Norte. A nossa situação hoje é que nós estamos sem juiz, apenas um juiz respondendo. Então, as ações têm demorado bastante, né? A gente vem sempre explicando isso para os nossos clientes, né? E de outros advogados também, tudo depende da justiça. Então, a perícia depende da justiça marcar, a audiência depende da justiça marcar. Então, muitas vezes, a gente se empenha muito nos processos, mas fica ali a depender, né, da justiça, né, do jurisdicionado. Então, a gente não tem muito o que fazer a não ser esperar. Né? Já em termos de INSS, quando a gente consegue o benefício de forma administrativa logo na primeira via, é ótimo, porque você recebe bem mais rápido, né, os valores entram, os valores financeiros em 15 dias e tudo. Mas se é negado e você precisa fazer um recurso administrativo, também demora bastante. Né? Então, a gente tem sempre usado as duas vias para poder a gente tentar entregar para o nosso cliente o benefício de forma mais rápida, né? A gente entra na justiça e entra com um novo pedido no INSS. E também tem um detalhe, isso já quem tem o olhar clínico somos nós, os profissionais, né? Às vezes o mais rápido não é o melhor. Né? Tem muitas situações que se a pessoa procurar só o resultado mais rápido, eu vou ingressar judicialmente porque a resposta é mais rápida, por exemplo, de que um recurso no INSS. Mas, dependendo do caso, a probabilidade de ser concedido com um recurso no INSS, às vezes é muito maior de que uma decisão judicial, dependendo de cada caso, entendeu? Então, muitas vezes a gente conversa com as pessoas, no caso com os clientes, e a gente explica a situação, que o caso dele é melhor aguardar no INSS do que tentar uma resposta mais rápida na justiça e, consequentemente, uma resposta negativa, né? Então já temos uma resposta que, apesar do depende, é um pouquinho melhor ainda pelo INSS, de modo geral. Né? De modo geral, hoje a via administrativa está sendo bem melhor. A gente tem conseguido, inclusive, muitos recursos no INSS. Né? A gente está usando da mesma situação que a gente faz na Justiça Federal, a gente está usando no INSS, indo até a última instância, estamos fazendo sustentação oral, então a gente está tendo bastante provimento de recurso e, graças a Deus, vem dando certo. Porque vocês têm que utilizar todos os meios possíveis, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês dois, assim, como leigo mesmo. Por exemplo, se aqui em Jaguaribe nós se houvesse um juiz, esses casos, eles iriam para a comarca aqui de Jaguaribe e não necessitaria ir para Limoeiro? Como é que funciona? Ou todos esses casos do INSS têm que ir necessariamente para Limoeiro do Norte? Não, na verdade não. Não. A gente pode optar pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal. Beleza. O comum é pela Federal, por quê? Porque tem várias, como ajuizados hoje, eles praticamente 90% dos casos só trabalham
contra previdenciário, benefícios que são requeridos contra o INSS, né? Diferentemente da justiça comum, que abrange tudo, né? Então, normalmente, se requer o benefício na Justiça Federal por essas questões, até por por trabalhar só com previdenciário já é meio que mecanizado, então é mais rápido, né? Agora, como eu falei para ti, o mesmo exemplo que eu citei para ti há pouco tempo em relação a requerer administrativamente ou na Justiça, sim, também há casos que tem situações, de cada caso, aí vai depender do olho clínico do advogado, né, no caso, que às vezes é melhor requerer na Justiça Estadual do que na Justiça Federal. Né? Nós temos exemplos disso, benefícios que foram negados na Justiça Federal e nós requeremos novamente na Justiça Estadual e foram concedidos. Né? Então, cada caso tem que ser estudado para ver qual é a melhor saída. Né? Normalmente a gente opta por limoeiro porque era uma vara especial, por ser vara especial, ela é para ter a celeridade processual, para ser bem mais rápido que uma vara comum. Né? Aqui em Jaguaribe é uma cidade que ela pode optar, nós podemos optar por escolher a vara federal e a vara estadual, porque a gente não tem uma justiça federal perto daqui, né? Então, a gente pode optar por isso. Mas existem casos que não pode optar, que é obrigatoriamente competência da Justiça Federal. Nesse caso, a gente pode optar por conta que Limoeiro está a mais de 150 quilômetros de Jaguaribe. Né? Então, nós podemos optar em ingressar aqui, e nós não fazíamos isso porque não tínhamos juízes e acabava demorando muito mais tempo do que em Limoeiro. Pois é, bacana saber disso. Outra pergunta, pessoal. O paciente, por exemplo, com câncer, tem direito à isenção do imposto de renda na aposentadoria? Tem sim. Isso aí é necessário a pessoa também passar por fazer um pedido de isenção, né, de imposto de renda e passar pela análise do INSS para poder fazer para poder pedir essa isenção, né? E tem que comprovar com laudos médicos, atestados, e aí o INSS aceitando a isenção, concedendo a isenção, para de ser retido o imposto de renda, e o que foi retido você pode recuperar. Só reforçando o que foi dito, não agora, mas há pouco tempo, que é bom as pessoas saberem, a doutora Inês falou, mas é bom reforçar essa questão da carência, né? Em regra, são 12 meses que você tem que comprovar de contribuição, ou como qualidade segurada também comprovar os 12 meses. Quando a doutora Inês falou que 1 mês de contribuição ou comprovando 1 mês de trabalho você já pode requerer o benefício no caso do câncer, é porque o câncer está naquelas doenças que são isentas de carência, né? Que não precisam exigir a carência que o INSS requer, entendeu? Não precisa cumprir, na verdade. Então, em regra, são 12 meses. Mas para o câncer especificamente e algumas outras doenças, há essa isenção, não há essa necessidade de cumprir esse período todo. Né? Por isso que a doutora Nilce falou que com 1 mês já poderia requerer o benefício. Na introdução aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, a doutora Nilce falou sobre a questão do saque do FGTS e também do PIS, não foi, doutora? Como é que funciona isso? Pronto, o saque do FGTS, né, e do PIS, essa pessoa portadora de câncer, né, pode requerer na Caixa Econômica. Hoje existe até um aplicativo, né, do FGTS que também pode requerer através dele, e aí vai precisar juntar os documentos necessários que comprovem a existência da doença para você conseguir antecipar esse saque, né, e aí você tem que colocar lá que é por motivo de doença incapacitante, né, e você vai comprovar, juntar a documentação, vai ser analisado pela Caixa Econômica e, se concedido, você consegue sacar todos os depósitos de FGTS que estão depositados, né, inclusive o do contrato de trabalho atual. E, se porventura essa incapacidade persistir futuramente, né, você pode ir sacando os valores. Tem caixinha aí nas redes sociais? Eu nem acompanhei, assim, hoje, na verdade, eu não sei se a senhora abriu alguma caixinha aí de perguntas, mas assim, tendo ou não, tem alguma pergunta assim que a senhora acha que é muito frequente, que as pessoas sempre te perguntam? Se tiver, pode ficar à vontade, viu? A pergunta que sempre nos vem, né, em relação ao câncer de mama, é como comprovar, né? Sempre nos perguntam sobre os atestados médicos,
né? Como é que deve ser esse atestado médico, né? Se pode ser de um médico particular, ou se precisa ser do médico que está fazendo o tratamento. Normalmente a pessoa é encaminhada para o Hospital do Câncer, né, que faz esse tratamento. E eu sempre digo o seguinte, o ideal é você juntar todos os documentos médicos possíveis, né? Se você está fazendo um tratamento no hospital, você peça o prontuário. Se você está fazendo a quimioterapia, você traga aquele cartão de acompanhamento da quimioterapia. Você traz o laudo da biópsia. Você pode pedir atestado a um médico particular. E todos esses documentos vão se somar, né? Então, ali no prontuário médico vai mostrar que você passou por cirurgia, vai mostrar quantos quadrantes foram retirados do seu seio, se foi caso de cirurgia, se não foi, né? Então, tudo isso vai impactar ali no período que você precisa ficar afastado do trabalho. E é muito importante as pessoas reunirem todos esses documentos, porque se você conseguir um auxílio-doença através do diagnóstico de câncer, você vai ter que ficar fazendo perícia revisional, né? Perícia de prorrogação. Se você conseguir uma aposentadoria por invalidez, porque existe ali uma deformidade permanente, você também vai precisar ter esses documentos para, no caso do INSS, vir porventura daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, lhe chamar para uma perícia revisional, você ter como comprovar a continuidade da sua incapacidade. Da mesma forma, para o amparo social, né, o LOAS, porque também é preciso comprovar que existe a continuidade do impedimento a longo prazo. Além, né, da perícia médica, essa pessoa também tem a questão ali do cadastro único, que tem que ficar sempre atualizando de 2 em 2 anos, né, e ter o cuidado para não alterar a renda. E é muito importante as pessoas manterem, mesmo após conseguir o benefício, manter a documentação atualizada. A documentação de exames, atestados. Por quê? O que muita gente pensa que não é correto é que, por exemplo, o benefício por incapacidade permanente, né, que é a aposentadoria por invalidez, pronto, ali está garantido, nunca mais eu vou precisar fazer nada. Né, o que é uma forma errada de pensar, porque todo benefício que é concedido em razão de doença, ele é possível que o INSS chame a pessoa para fazer uma reavaliação, mesmo o de capacidade permanente. A diferença, basicamente, seria o quê? Porque o temporário, o nome já diz, quando você inicia o benefício, você já tem uma data para acessar. O médico concedeu por 3 meses, por 4, por 1 ano. Já a aposentadoria, né, ou a permanente, ela não tem uma data para encerrar, né, que a gente chama a data de cessação do benefício, fica em aberto. Mas não significa dizer que você não poderá ser chamado. Né? Logicamente, existem milhares de pessoas que conseguiram o benefício e nunca foram chamadas pelo INSS para fazer uma nova perícia. Mas também existem muitas pessoas que já foram, né, ficaram surpresas porque o benefício era por incapacidade permanente, né, ou aposentadoria por invalidez, e foram chamadas rapidamente, né? Rapidamente não, assim, do nada, né? De surpresa, e não tinha nenhuma documentação. E acabaram tendo os benefícios cessado ou até suspenso ou até cessado, né? Então, por isso é importante, mesmo após conseguir o benefício, que você vá guardando seus documentos, fez exame, fez consulta, que você mantenha aquele atestado ali, sempre ter guardadinho, porque de uma hora para outra você pode precisar. Lembrando também que em relação às pessoas que recebem auxílio-doença, como o Dr. Nixon acabou de falar, que já tem uma data de cessação, que a gente chama de DCB, que essas pessoas, para pedir a prorrogação, elas têm que se atentar a essa data. Por quê? Porque ela tem que pedir o pedido de prorrogação de 15 dias antes da data da cessação até o último dia da data da cessação. Se ela passar por isso, se ela perder esse prazo, ela não vai mais poder pedir a prorrogação. Ela vai ter que fazer o pedido de um novo benefício. E para essas pessoas que fizeram o pedido de prorrogação, que a perícia vai ser marcada só para o próximo ano, ou que tem data para longe, não se lamentem, porque isso é ótimo, porque o INSS não pode cortar o seu benefício até que você faça outra perícia. Se o INSS fez isso, ele fez de forma errada e ela pode pedir o restabelecimento do benefício. O INSS não pode cortar sem que ela faça a perícia de prorrogação.
Mas que para isso aconteça, como a doutora Enilson falou, é imprescindível que faça a solicitação, né? Que dentro do prazo. Desse né? requerimento dos últimos 15 dias. Né? Exemplo, se o benefício é até 30 de outubro, a partir do dia 16 você já pode solicitar. Entre o dia 16 e o dia 30 você pode solicitar. Aí muita gente passa desapercebido, o benefício cessado. Por incrível que pareça, muitas pessoas perdem esse prazo. E nem a justiça aceita esse benefício, porque para requerer o benefício na justiça, tem que ter sido solicitada a prorrogação. Né? E quando não é feita a prorrogação, a justiça entende que a pessoa tipo assim, abdicou do direito. Sim. Entendeu? Então, para requerer, aí vai ter que entrar com um novo pedido para o INSS. Caso seja indeferida, é que você pode regressar judicialmente. Eu considero que vocês dois têm uma forma de falar